Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Richard Green com dicas do uso do SAP Business One. E no vídeo de hoje vamos falar sobre impostos. Vamos falar sobre como cadastrar um imposto, um tributo, como configurar isso no SAP e como utilizá-lo. É de uma forma bem macro para que você consiga entender o conceito, né, e depois poder se aprofundar. Então, o objetivo aqui não é realmente se aprofundar, falar do imposto em si, mas é falar de como configurar isso no SAP Business One de uma forma rápida e fácil para que vocês consigam entender. Então, aqui estamos dentro do SAP Business One. Então, primeiro de tudo, a gente precisa começar aí pela parte dos tributos, né, dos impostos. Então, o que é? Muitas vezes a gente fala imposto, né, mas ele é um tributo. Então, existem os tributos para a venda de produtos e existem os tributos para serviços. Tem empresas que trabalham apenas com venda de produtos e outras apenas com venda de serviços. E existem ainda aquelas empresas que trabalham com os dois, né? Além de vender os produtos, ainda prestam serviços. E nesse contexto, é óbvio que existem as operações de entradas e operações de saída. Então, tudo isso precisa ser configurado, né? Então, aqui a gente pode começar a navegar aqui nos menus. Então, aqui em administração, definição, finanças, temos aqui toda a parte de impostos, né? Então, ó, tipos de imposto, categoria, código de imposto. Aqui na nota fiscal a gente tem o CFOP, utilização. Aqui na configurar regra de imposto temos os parâmetros, a forma, a combinação do imposto. Então, vamos navegar um pouquinho sobre estes pontos. Então, o primeiro de tudo é o tipo de imposto, que é o tributo que a gente está falando. Então, aqui dentro do SAP Business One, já vem muita coisa parametrizada que você pode, né, utilizar. Então, por exemplo, eu não preciso cadastrar ali o tributo de ICMS, nem do IPI, porque isso já vem cadastrado dentro do SAP. Então, eu só estou mostrando aqui para você saber a sequência, né, de um cadastro. Então, se por acaso surgir algum novo tributo, né, lançado pelo governo ou pelo Estado, né, você pode vir aqui e fazer o cadastro do tributo, do tipo de imposto. Então, você pode, só recapitulando o primeiro passo, você pode vir aqui em módulos, módulos, administração, definição, finanças, imposto, tipo de imposto. Ou simplesmente pesquisar aqui, eu prefiro pesquisar aqui que é mais fácil, tipo de imposto. Aí ele já mostra aqui o caminho, caso você não lembrar, né? Então, cadastrado aqui o tipo de imposto, que é o primeiro passo, a gente vai para o segundo passo, que é configurar uma regra de imposto, né? Como que a gente configura essa regra de imposto? Então, para configurar a regra do imposto, que é a combinação, você vai acessar administração, definição, finanças, imposto, configurar a regra de imposto, tem aqui, ó, combinação do imposto. Então, você tem aqui já algumas combinações criadas, né? Então, você tem aqui, por exemplo, essa combinação que tem ICMS, tem IPI, tem PIS e tem COFINS. Então, já existem várias combinações criadas também, a maioria. Então, vamos pegar aqui outra. Ó. Essa tem esses certos tipos de combinação. Se você clicar aqui na lupinha, clicar com asterisco e procurar, vai mostrar todas as combinações já cadastradas. Então, veja que já existem bastante combinações. Então, você vai aproveitar o que já existe aqui, né? Não vai precisar ficar criando
do zero. É realmente só se existir uma nova combinação ou se seu negócio, né, precisar de uma combinação que ainda não existe. Aqui na combinação do imposto, a gente já consegue observar aqui a fórmula do imposto, né? E a fórmula do imposto é realmente ali a questão que vai calcular o seu imposto conforme parâmetros do teu documento, seja uma nota, seja de entrada, uma nota de saída. Então essa é a fórmula do imposto que é responsável por fazer isso. Então se você clicar aqui na setinha amarela, já vai entrar aqui a fórmula do imposto. Então aqui nessa fórmula, ele já mostra como está sendo calculado a fórmula de imposto para o ICMS. Richard, eu preciso mexer nisso? Não, não precisa. Já existem várias fórmulas de imposto criadas. O que vai acontecer é se existir uma nova legislação, um novo imposto, né, ser calculado, uma nova regra para um estado. Aí, talvez você vai precisar dar manutenção na fórmula de imposto. E, dependendo de algumas operações da empresa, você precisa criar uma nova fórmula de imposto. Mas, novamente, já existem várias fórmulas de imposto criadas, a maioria já atende às operações. E conforme o SAP vai atualizando, que você vai, né, subindo novas atualizações do SAP, as fórmulas de imposto também já vão sendo criadas. E se surgir aí um imposto novo, que precise de uma fórmula de imposto nova, né, aí você pode até pedir auxílio aí para a sua consultoria, caso você não saiba. Eu não vou entrar no detalhe da fórmula de imposto. Então tá, falamos primeiro do tipo de imposto que a gente cadastra, depois a combinação do imposto, que você vai unificar aqui, né, a combinação dos impostos para um tipo de transação. E aí a gente precisa começar a pensar aqui na alíquota do imposto, né? Então, cada imposto tem a sua alíquota, 10%, 18%, 12%. Aonde que eu configuro a alíquota do imposto? Então, a gente volta lá na telinha de tipos de imposto. Você tem aqui os impostos, né, os tributos, e você vai dar um duplo clique nessa tela. Então, perceba aqui também que já existem várias alíquotas, né, cadastradas para o ICMS, por exemplo, que foi onde eu dei duplo clique. Então, aqui é criado um código, tudo aqui é de forma manual, né? Então, você tem um código da alíquota do tributo, você tem uma descrição, né, para você saber que essa linha aqui ela é ICMS de 0%, com base zero tributada, base isenta 100%, base outra 0%. Então, você coloca uma descrição para você saber do que se trata aquela formação da alíquota. Você vai ter aqui também a contabilização do imposto, isso é bem importante. Então, quando você utilizar lá na sua operação um ICMS de 0%, né, nessa configuração aqui, ele vai ter aqui o ICMS a recuperar, né, nesta conta contábil. Então, você consegue visualizar aqui que ele está na conta do ativo de ICMS a recuperar. Então, aqui a contabilização sobre compra e aqui sobre venda. Então, você consegue ver que está no passivo, ICMS a recolher. E lá no final tem a contrapartida disso. Ó. Então, eu tenho aqui uma conta que é redutora, né? Uma conta de contrapartida do ICMS. Eu tenho aqui uma contrapartida do ICMS para a venda. Então, eu tenho as contrapartidas aqui. Dentro da parte do tributo existem várias configurações, né? Não vou entrar 100% no detalhe, mas tem, por exemplo, esse imposto ele é incluso no preço?
né, você tem algumas configurações aqui que podem ser parametrizadas. Se ele é quanto que é dedutível, né, se ele é 100% dedutível ou não. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o IPI. Eu tenho aqui uma configuração feita para IPI. Aonde ele não está incluso no preço. Então, a gente consegue analisar aqui que ele não está incluso no preço. Ele vai somar no total da nota. Então, essas são algumas configurações ali, né? Então, novamente, só recapitulando, você tem os tipos de impostos, que você pode, dando duplo clique, já olhar aqui as configurações, né, desse imposto. E aqui dentro da descrição, aqui do tipo da alíquota, né, você pode também dar duplo clique para você realmente definir aqui a alíquota desse imposto. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, né, um ICMS de 12%, com base tributada e base isenta, né, quantos por cento aí de cada parâmetro do imposto, né? Então, você já consegue, dando duplo clique, olhar aqui os percentuais. Aí tem uma questão interessante. Lá na metade do ano vai mudar, não vai ser mais 12%, vai ser, sei lá, 18%. Então, você pode colocar aqui a data, né, que essa alíquota vai mudar. Aí o sistema já vai passar a detectar aqui essa configuração para atender dali para frente. Então, resumindo novamente, temos os tipos de impostos, que você pode, dando duplo clique aqui, configurar as contas contábeis e algumas parametrizações, e dando duplo clique na linha correspondente, você define a alíquota do imposto. Além disso tudo aqui, então existem a necessidade de cadastrar o CFOP, né? Vou pesquisar direto aqui, ó. Então, lá em administração, definição, finanças, impostos, nota fiscal, tem os códigos de CFOP, que também já vêm todos cadastrados. Não precisa se preocupar com isso. Então, se tem CFOPs de entrada, de saída, de exportação, importação, tem todos os CFOPs aqui. Também existe o cadastro do CST, que também já vem tudo parametrizado dentro do sistema. Você não precisa ficar criando aqui, né? Já vem tudo parametrizado. Outro ponto importante é a natureza de operação, né? Então, você tem a natureza de operação que dentro do SAP a gente chama de utilização. Então, aqui você vai definir a natureza de operação. Já vem algumas cadastradas aqui como exemplo. Então, você vai ter ali a parte de uma compra para consumo, né? Então, você tem a descrição aqui da utilização, a descrição que vai sair lá na natureza de operação, e você tem os CFOPs, né? Então, você tem CFOPs de entrada, seja um CFOP dentro do estado, fora do estado, ou uma importação. E a mesma coisa você tem para a saída, né? Então, você tem CFOP no estado, fora do estado e para exportação. Então, aqui você já pode até definir essa questão de CFOP. Existe a opção só imposto, que não gera financeiro, né, que você pode estar utilizando. Aí tem a opção de terceiros também, a gente pode montar outros vídeos aí explicando só esta questão. Então, aqui é o cadastro da nossa natureza de operação. Visto tudo isso, então a gente falou do que mesmo? Falamos lá
da parte da configuração. Vamos só recapitular aqui para a gente não perder o raciocínio. Então, falamos do tipo de imposto, que é o tópico 1, que aqui você define as alíquotas, dando duplo clique na linha. O que mais que a gente vai ter? Vai ter a combinação do imposto, seria, digamos assim, o tópico 2, pensando numa sequência lógica, a combinação do imposto, onde você unifica cada tributo numa combinação. Você tem as fórmulas de imposto, que ela está vinculada na combinação, certo? A questão das alíquotas e contabilização do imposto é o que eu já comentei, que está dentro aqui dos tipos de imposto, as contas contábeis dessa transação, certo? Então, tudo bem. Também já falamos sobre o CFOP, que é um parâmetro necessário. Eu vou deixar aqui numa ordem para a gente ir relembrando. Temos o CST, também que é importante. Então, essas são aqui algumas telas principais. E falamos, por último, da utilização, que é a natureza de operação. Tipos de impostos, combinação, CFOP, CST e a utilização. Com tudo isso aqui previamente configurado, parametrizado, nós temos que juntar tudo isso. Com isso, o SAP chama de códigos de imposto. O código de imposto que é responsável por juntar tudo isso e é o código de imposto que nós utilizamos no documento. Então, como que funciona essa parte aqui? Primeiro de tudo, para criar um código de imposto, você vai selecionar a combinação de imposto que você precisa. Veja também que o SAP é muito intuitivo. Se você não tiver um código, uma combinação de imposto criado, você pode vir aqui definir novo e já configurar aqui a tua combinação. Eu vou selecionar aqui uma qualquer. Então, conforme eu seleciono a combinação do imposto, veja que ele vai criando aqui as linhas para eu configurar. Então, eu peguei aqui um que tem ICMS, IPI e PIS/COFINS, certo? Aqui tem uma questão importante para comentar, que é o CFOP desse código de imposto. Então, veja que ele tem um CFOP de entrada, que você pode selecionar, e um CFOP de saída, para um mesmo código de imposto. Por que é importante isso? Por exemplo, se eu estou fazendo um código de imposto, que é uma venda de produção 5101, e, porventura, vamos supor que eu vendi um produto, que eu produzi. Chegou lá no cliente, quebrou, ou realmente não era esse produto, mandei errado, ele vai devolver. Quando eu devolver, ele vai utilizar o CFOP de entrada. Então, por isso que a gente cadastra aqui o CFOP de saída e de entrada, que você pode usar o mesmo código de imposto para fazer a devolução. E é bom nesse sentido, porque ele já vai contabilizar certo, aí a devolução. Então, aqui temos os CFOPs do Código de Imposto. O próximo passo é definir aqui, para esse Código de Imposto que eu estou trabalhando, qual é a alíquota aqui que eu vou usar. Então, lembra que a gente cadastrou lá no passo anterior, Então, eu vou usar aqui, por exemplo, um ICMS de 12, base tributária de 58 e as outras informações ali. Beleza. E assim eu faço para todos os outros impostos. Quanto que eu tenho de IPI? Não tem IPI nessa transação. Quanto que eu tenho de PIS? Tenho
0,65. Estou fazendo aqui só para vocês entenderem a dinâmica, tá, pessoal? Apenas um exemplo fictício aqui. Quanto que eu tenho de COFINS? Tenho 0. Beleza. Então, fiz aqui a combinação, selecionei o código de imposto, determinei as minhas alíquotas aqui para cada imposto. Ele já trouxe as contas contábeis lá do meu parâmetro, né? Então, veja que ele já trouxe as contas contábeis lá do meu tributo. Tudo bem. Qual que é o próximo passo agora? Eu preciso determinar aqui qual é o meu CST. Então, nessa operação, para o meu IPI, qual é o CST que eu vou utilizar? Né? Então, tudo isso você precisa ter o levantamento realizado. Né? Então, veja que se eu estiver utilizando esse código de imposto para entrada, vai ser o CST00. Né? Se for para saída, vai ser CST50. Então, ele já puxou aqui o meu CST. E eu vou escolhendo aqui para cada transação. Né? Tudo isso é do teu mapeamento de imposto. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem. Então, já configuramos aqui os CSTs. Então, agora a parte para finalizar aqui, veja que a gente tem o código desse código de imposto e a descrição. Eu até vou pegar um código aqui já criado para mostrar aqui para vocês como que a gente faz. Ó. Nesse caso, como os textos são livres, a gente sempre cria um sequencial. Ó. Por exemplo, eu criei um código de imposto que ele é destinado para nota fiscal de entrada, por exemplo. Então, eu uso, digamos assim, a minha utilização principal desse código de imposto é a entrada. Então, eu dei o código para ele 1101, que é correspondente ao meu CFOP de entrada. O traço .001 é uma variação. Então, o código aqui ele precisa ser único. Ó. Então, 1101-001, ele é referente ao quê? A ICMS 18%, IPI 10%, PIS 1,5% e etc. A minha variação 02 é o que? Então, ele tem aqui uma outra combinação de impostos. Então, é apenas para você ter, você pode, é só uma dica aqui de codificação para o código de imposto. Outra questão importante é a descrição. Né? Então, veja, também é texto livre. Então, eu preciso descrever aqui em cima, no código de imposto, a ponto que eu entenda o que está parametrizado nesse imposto, né? Então, às vezes, eu posso vir aqui e colocar aqui, sei lá, IPI é 0%, mas lá dentro do meu imposto, ele está com IPI de 5%. Então, não bate o que está no meu descritivo com o que está parametrizado. Tem que tomar esse cuidado, né? Para que o que esteja configurado no teu imposto seja o que está no descritivo. Tudo bem. Então, eu criei aqui o meu código de imposto, que ele juntou todas as outras parametrizações que eu fiz anteriormente, né? Tudo bem. Então, terminamos aqui a parte do código de imposto. O que podemos fazer aqui já? Podemos fazer um teste. Já com o código de imposto em mãos, eu já posso realizar aqui uma nota fiscal de saída, uma nota fiscal de entrada, selecionando manualmente o meu código de imposto. É a primeira opção que a gente tem. Então, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, em vendas, nota fiscal de saída. Vou selecionar aqui o meu cliente. E aqui, né, vou selecionar o meu produto. Só vou configurar aqui o meu grid. Então, eu já selecionei
uma bicicleta, que é o meu produto, vou dar um preço aqui para essa bicicleta, vou vender por R$ 3.000. E aí eu posso vir aqui manualmente e selecionar o código de imposto que eu desejo. Então, isso aqui ele te ajuda. Ó, então, eu sei que é uma venda. Então, vou selecionar aqui o código de imposto correspondente para essa operação. Selecionei um qualquer aqui como exemplo. Perceba que ele já trouxe o CFOP, que é o que está no meu código de imposto. Ele já puxou aqui o CST. Então, ele já vem preenchendo todas as outras configurações, porque tudo isso está dentro do meu código de imposto. Até eu consigo ver aqui o valor do imposto. Então, nessa transação, eu tenho ICMS e IPI isento, eu tenho aqui um imposto de PIS e um imposto de COFINS, né? Totalizando aqui um imposto nessa transação. Eu consigo clicar aqui na barra de tarefas, aqui ó, visualizar lançamento contábil, que eu já consigo também verificar aqui o que ele está contabilizando. Então, ele contabilizou um crédito de COFINS, um crédito de PIS e jogou a contrapartida aqui na parte inferior. Então, conforme o que a gente tinha configurado lá no começo, que é aquelas contas contábeis. E aí ele trouxe aqui as prestações, tudo mais, mas né, se atentem à questão aqui do imposto nesse caso. Então, temos aqui essa transação realizada. Eu posso muito bem adicionar essa nota, né? Verifiquei aqui o lançamento contábil, ele está condizente com a operação, né? A parte de impostos aqui, ele trouxe corretamente, então eu já posso muito bem adicionar aqui essa nota fiscal de saída desse caso. Claro que tem outras questões, né? Por exemplo, conferir aqui na aba imposto se o modelo da minha nota está certo, se o número da nota já está certo, que ele traz da configuração da numeração de notas, e tem outras particularidades ali, né, para depois poder transmitir essa nota, que não é o objetivo desse vídeo, é apenas falar sobre o imposto, né. Tem algumas coisas importantes aqui. Se vocês olharem o código de imposto, então, por exemplo, para ICMS o sufixo é 41. Por que ele trouxe 0,41? Porque o CST, né, ele é formado por 3 dígitos. E a composição disso é baseado na origem, na fonte do produto. Então, essa é uma parte interessante. Se eu olhar lá no cadastro do meu produto, eu vou ver aqui ó, que a fonte dele é nacional, é 0. Então, isso compõe aqui o meu CST. Né? Então, outras coisas importantes também aqui no cadastro do item. Se esse cadastro de item ele pode ser um serviço ou pode ser um material. Se for material, eu tenho que colocar o NCM, a fonte do produto, é o básico para conseguir fazer aí a nota fiscal, né? Tanto de entrada quanto de saída. Então, essas aí são algumas dicas, pessoal. Outra questão é a natureza de operação. Né? Então, você pode vir aqui e escolher lá o que a gente cadastrou de utilização, que é a natureza de operação. Então, até aqui, eu falei sobre as configurações do imposto, né? Falei lá primeiro, só recapitulando, os tributos, como configurar os tributos, que são os tipos de impostos, né? As suas alíquotas, a combinação dos impostos, você
cria as combinações e lá dentro tem a fórmula do imposto. E ainda, né, nos tipos de produto você configura as alíquotas e a contabilização. Você tem o cadastro de CFOP e CST. Você tem a natureza de operação, que é as utilizações. E você tem o código de imposto, que unifica tudo isso, certo? Então, e vocês perceberam que eu vi aqui de forma manual e selecionei aqui o código de imposto que eu acho que é prudente aqui para essa operação. Por exemplo, eu posso pegar qualquer um que esteja criado aqui na base, né? Peguei um aqui que tem IPI, por exemplo, se eu olhar o código de imposto. Então, eu tenho alguns impostos aqui, inclusive R$300 de IPI, somando no total da nota. Então, eu fiz isso de forma manual. Mas o SAP ele tem uma inteligência que a gente chama de determinação de código de imposto. O que é isso? Realmente é uma configuração baseada em parâmetros que ele vai trazer automaticamente o código de imposto. O que é importante a gente fazer, pessoal? Aqui uma dica de ouro aí. O que é importante a gente fazer antes de pensar em fazer uma determinação de código de imposto? Essa é uma sugestão minha aqui. Então, essa planilha, ela me dá uma base para eu verificar os grandes grupos de impostos. Como assim grandes grupos de impostos? Então, ele é um trabalho árduo, é um trabalho bem complexo, mas bem importante, que é fazer o mapeamento de todos os meus impostos. Você consegue fazer esse mapeamento através das transações de diário ali, né, da sua empresa, de entradas e saídas, do teu sistema atual, teu sistema legado, para conseguir montar essa visão aqui. Então eu venho preenchendo, né? Eu posso preencher o código de NCM do produto, eu posso preencher aqui o CFOP da transação, qual que é o destino que eu estou enviando essa mercadoria, qual que é a origem, porque eu posso ter várias filiais, né? Então, nessa transação aqui, por exemplo, o quanto ela tem de ICMS? Então, tem 12% com base tributada. Quanto que ela tem de IPI? Tem 0% com base outras. Então, eu vou mapeando todos os meus impostos, PIS, COFINS, né? Até se tiver outros impostos, você cria mais colunas aqui. Para qual objetivo? Então, pensa que você vai criando todas essas variações e você vai colocando os códigos de imposto aqui. Então vamos pegar um exemplo aqui. Códigos de imposto. Pensa que eu fiz um mapeamento na planilha, depois eu configurei isso no SAP. Então, eu tenho aqui, vou pegar um exemplo, tá? Não que seja exatamente isso. E aí eu falei, para essa transação aqui, que eu mapeei, que ela é do NCM tal, que ela está indo desse estado para esse estado, com essa tributação X aqui, o código de imposto é o tal. Eu posso ir fazendo isso, que aí eu vou mapeando todas as transações com o código de imposto. Qual que é o objetivo final dessa planilha? Você olhar transações que tenham a mesma tributação. Então, por exemplo, eu começo aqui, ICMS. Quais transações aqui tem de 12%? Opa, veja que tem bastante transações aqui com 12%. Aí eu vou olhando nos filtros as variações. Então, o que eu tenho de base tributada do ICMS? Tenho bastante linhas. E eu vou olhando tudo isso. O que eu tenho com 0%? E eu vou filtrando. O que mais que eu tenho aqui para frente?
Só que é importante fazer esse trabalho filtrando todas as colunas, tá? Eu vou fazer bem rápido aqui, só para não tomar tanto tempo. Então, digamos que olhei todos os filtros. Percebam, pessoal, que todas essas transações aqui, elas têm o mesmo imposto. O que eu tenho de variação nesse momento? O código do NCM. Então, veja que eu cheguei aqui a uma variação. Sempre que eu estiver vendendo esse NCM, saindo do Paraná, indo para esses estados, com esse CFOP, a tributação vai ser a mesma. Então, o que eu tenho aqui com isso? Eu tenho um agrupamento de impostos, que eu posso, toda vez que estiver fazendo uma transação dessa daqui, ele vai trazer o mesmo código de imposto. Então, pensa que eu criei lá um código de imposto, né? Vamos colocar aqui só um exemplo. Então, eu tenho o mesmo código de imposto. Com essa visão, a gente consegue fazer o que a gente chama de determinação de código de imposto. Determinação do código de imposto. Que é justamente essa inteligência aí que eu posso criar. Como que funciona? Eu tenho aqui 5 parâmetros que eu posso utilizar, que eu vou olhar com base na minha planilha. Essa aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Vocês podem fazer de outra forma. É apenas uma sugestão. Então, eu posso falar assim, o meu primeiro parâmetro é filial. Por quê? Porque é a minha origem do produto. Posso ter várias filiais. Qual que é a minha segunda variação? Eu tenho o NCM. Né? Eu quero fazer por código do NCM? Quero. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Por quê? Porque você pode ter vários NCMs que têm a mesma tributação. Então, por exemplo, se eu garantir que todos esses NCMs nessas operações têm a mesma tributação, o que eu consigo fazer? Um agrupamento desses NCMs, que a gente chama aqui, ó, que é o grupo de NCM. Então, lá no cadastro do NCM, códigos de NCM, eu tenho aqui ó, o grupo. Então, eu posso definir aqui vários grupos. Eu coloco um código aqui que eu consiga entender do que se trata, mas eu posso otimizar isso então. Veja que ao invés de eu criar aqui 104 linhas de possibilidades, eu vou reduzir a uma. Usando aqui, então eu posso criar aqui um grupo de NCM. Eu vou usar aqui o que já tenho, não que seja isso, mas só para exemplificar. Vamos supor que eu tenho IPI 0. Então, o meu código vai ser IPI 0. Então, todos esses NCMs vão entrar no mesmo grupo. Então, o que eu vou fazer? Lá na minha determinação de código de imposto, o primeiro parâmetro é a filial, o segundo é o grupo de NCM. O que mais que eu tenho aqui de variação? Eu tenho vários estados. Eu quero criar um por estado. Olha aqui, ó. Eu consigo reduzir 26 linhas de tributação para o mesmo grupo de NCM. Então, eu posso vir aqui e falar, cara, eu quero olhar pelo estado. Mas também eu posso agrupar esses estados, falando, ó, esses estados aqui, eles têm a mesma tributação. Então, eu posso criar um grupo de estado. Deixa eu só verificar aonde que fica esse cadastro. Eu vou lá no cadastro do parceiro de negócio. Aqui na aba endereços, eu tenho aqui, ó, estado. Eu posso clicar em definir novo, e aí eu tenho o código do grupo do estado, ó. Então, eu consigo definir grupos que tenham a mesma tributação.
Então também, então vamos fazer mais uma coluna aqui, que é o grupo do estado. Vai ser tudo 001. S001. Só exemplos, tá, pessoal? Então vamos pegar aqui, ó. Todos esses daqui vão ter o mesmo grupo de estado. Já vai me reduzir um monte as minhas variações. Mas tudo vai... Por isso que é importante essa planilha, para vocês analisarem os grandes agrupamentos. Senão você vai ter que fazer um a um, né? Então, vou trabalhar no estado, nesse exemplo. E eu posso criando vários parâmetros aqui. Então, por exemplo, vamos ver aqui mais um exemplo. O que eu posso agrupar? Eu posso fazer uma tributação pelo próprio item. Enfim, eu posso utilizar um campo que é criado para agrupar. Eu posso fazer várias combinações ali. Deixa eu só abrir aqui a tela de volta. Combinação do código de imposto. Então vamos lá, vamos usar aqui um criado só para a gente otimizar o tempo. Então eu tenho filial, grupo de NCM e grupo de estado, que é o que eu estava explicando aqui. Eu posso colocar um descritivo para eu saber qual que é a lógica que eu pensei para formar essa inteligência. E aí eu vou dar duplo clique aqui nessa linha. Então ele vai pedir as variações para mim. Então tá, qual é a filial? Então eu tenho aqui uma filial. Deixa eu só atualizar aqui. Então primeiro eu começo qual é a filial que eu vou usar? Vou usar a filial Six Consult. Qual é o grupo de NCM? Então aquele grupo lá. Então você veja que você pode ter, óbvio, vários grupos que vão ter a mesma tributação. Ele vai abrir a lista de grupos. E qual é o estado? Então, qual é o grupo de estado? Eu vou ver aqui qual que é o estado. Vamos fazer um exemplo mais simples aqui para vocês conseguirem entender. Ó. Filial, vamos colocar estado e o próprio NCM. Então, se eu der duplo clique aqui, eu vou colocar filial, Six Consult. Para qual estado? Vamos colocar aqui Minas Gerais. Qual que é o NCM? Então, vamos colocar aqui um aleatório. Vamos até pegar aqui, ó, só para a gente fazer um exemplo. Eu vou pegar aqui a minha bicicleta que eu cadastrei, vou pegar qual que é o código NCM dela. Então, eu vou cadastrar para esse NCM. E eu vou, no meu exemplo aqui, eu vou ver qual é o estado do meu cliente. Ó, então, é Santa Catarina. Eu vou parametrizar aqui para Santa Catarina. Então, quando eu estiver vendendo na filial de Six Consult para o estado de Santa Catarina o NCM tal, aí eu dou duplo clique de volta. Preciso colocar uma data, que ele pode valer esse imposto. Vou dar duplo clique de volta. E vou olhar aqui as minhas naturezas de operação. Então, eu vou falar assim, ó, quando eu estiver vendendo uma venda própria, eu vou usar aqui o 5101. Aqui eu vou colocar o mesmo, 5101. O que vai mandar é o código de imposto aqui dessa coluna. Então, eu preciso, tomem cuidado aqui, pessoal. Veja que foi abrindo várias telas. Eu tenho que atualizar e dar OK em todas elas. Ó. Atualizar OK, atualizar OK, atualizar OK e atualizar. Então, qual que é a inteligência que eu criei aqui? Quando eu estiver usando a filial, o estado e o grupo e o código do NCM, ó. Nessa data. Então, lembra que eu falei lá no começo também sobre períodos. Então, supondo que do começo do ano até hoje era uma tributação, da manhã para frente é outra. Então, aqui eu defino essa linha de período. Então, vai ser esse código de imposto. Então, vamos fazer um exemplo aqui.
Lembram que lá na metade do vídeo eu tinha colocado o código de imposto de forma manual. Que eu vim aqui e coloquei o código de imposto manual. Agora eu vou selecionar o cliente. Lembrando que o meu cliente nesse caso aqui, ele é de Santa Catarina. Vou selecionar aqui o meu produto, que é a minha bicicleta. Então, selecionei aqui a minha bicicleta, vou colocar aqui um preço qualquer. Quando eu colocar aqui a utilização, perceba que ele já puxou o código de imposto. Então, qual que é a obrigação de quem está lançando a nota? Saber qual é a utilização. O que eu estou fazendo nessa transação aqui? Eu estou vendendo uma produção que eu fiz. Se eu colocar uma utilização, veja que ele limpou aqui o código de imposto. Por quê? Porque lá na minha determinação não tem nada feito para essa utilização. Então, ele já puxou o código de imposto. Entenderam, pessoal? Então, a determinação do código de imposto é a inteligência baseada em campos que vai trazer o código de imposto de forma automática. Outra dica aqui, para esse cliente, vamos supor que eu só vendo produto para ele. A minha principal transação é só vender produto. Então, eu posso vir aqui na aba geral e colocar que eu vendo produto para esse cara. 90% das minhas transações é vender produto. Quer ver? Então, agora eu vou adicionar aqui uma nova nota para ele. Adicionei o cliente, adicionei o produto. Veja que agora ele já trouxe tudo preenchido para mim. Ele trouxe a utilização e trouxe o código de imposto. Então, é nesse sentido. Claro, se eu pegar uma utilização que não esteja preenchida, não vai trazer o código de imposto. Então, você precisa estar muito ligado nesses detalhes. Por exemplo, se o NCM do produto estiver errado, vamos mudar aqui um qualquer. Só vou salvar aqui qual é o código de imposto certo. Então, vamos supor que lá no cadastro do item, quem cadastrou o produto colocou o NCM incorreto. Se eu for adicionar aqui essa bicicleta, veja que não puxou o código de imposto. Então, você precisa se perguntar se os parâmetros da determinação do código de imposto estão preenchidos de forma correta. Então, a gente fala, vai debugando. Então, se eu tenho aqui uma determinação que ela é filial, então a primeira coisa que eu vou falar, estou na filial que está cadastrada? Sim. Então, eu vou para o próximo. O cliente está no estado que eu parametrizei, que é Santa Catarina? Sim ou não? Se o cliente for de São Paulo, eu não tenho nenhuma regra cadastrada aqui para São Paulo. Eu preciso vir aqui, criar uma regra para São Paulo. Duplo clique na linha, vou dizer aqui para São Paulo vamos dizer que para São Paulo é 6101. Então, agora eu tenho duas regras criadas. Quando eu estiver na SIX, vendendo para Santa Catarina, e para São Paulo, o mesmo NCM. Então, é isso que eu digo, pessoal. Se vocês fizerem aqui nesse exemplo por estado, então aqui vão ser 1, 2, 3, 4 linhas que vocês vão ter que criar aqui. Uma para Minas, uma para Santa Catarina, outra para São Paulo. Se você fizer um agrupamento de estados, que é o que a gente estava falando há pouco, você vai precisar criar apenas uma linha aqui dentro, que é filial, o grupo de NCM e o grupo de estado. Então, essa planilha ela vai reduzir no sentido de
quantidade de parametrizações na determinação do imposto, né? Então é isso, pessoal, né? Eu acho que o vídeo já está bem longo, mas eu quis trabalhar bastante tópicos aí com vocês. Espero ter ajudado, pelo menos dado um norte aí sobre impostos, né? Eu não sou especialista em imposto, mas o meu objetivo aqui era trazer a sequência de como se cadastra um imposto, né? E como fazer a determinação do código de imposto. Espero ter ajudado, pelo menos aberto a mente de vocês aí, para que vocês consigam parametrizar da forma correta. Então tenham bastante cuidado, façam um mapeamento. Esse mapeamento eu acho que ele é muito importante para que vocês consigam analisar os grandes grupos para fazer uma determinação de imposto de uma forma mais simples. Só recapitulando, porque eu acho que é bem importante. Então, se eu fosse, nesse meu exemplo, pela linha de estado e código NCM, a cada estado e a cada NCM eu teria que criar uma linha. Então, pensa que agora eu vou vender da Six Consult para São Paulo outro NCM, eu tenho que cadastrar 2 vezes São Paulo e 2 linhas. Então, se eu conseguir que o tributo desse NCM é igual para esse, eu posso criar um grupo de NCM. Se eu sei que São Paulo tem a mesma tributação que Santa Catarina, eu crio grupo de estado. Então, eu não preciso criar muitas linhas aqui dentro. Eu consigo reduzir a minha variação da determinação do código de imposto, otimizando o teu trabalho. Uma outra coisa que é importante, que eu lembrei aqui, pode acontecer de você precisar priorizar um imposto, que é o que eu tenho aqui, ó. Então, a gente pode falar assim, Richard, eu tenho um cliente que ele tem uma tributação totalmente diferente do meu mapa de tributos. Então, o que eu faço? Eu posso criar aqui um tributo chamado, pela filial aqui. Deixa eu só fazer um teste. Eu tenho filial e parceiro de negócio, que é o meu cliente. Então, eu vou priorizar, porque aqui ó, é a ordem de prioridade. O sistema vai ver primeiro essa regra. Se enquadra nessa regra? Não. Então, ele vai para a próxima. Se enquadra nessa regra? Não. Então, ele vai para a próxima. Então, o sistema tem essa regra de priorização aqui. Então, se o meu cliente ele tem uma tributação específica, eu posso criar nesse sentido. Ó. Então, quando eu estiver vendendo da Six Consult para o meu cliente tal, eu vou criar aqui um imposto só para ele, para vender aqui só para ele. Então, esse é um exemplo bem importante, que é bom estar atento também. Pessoal, esse assunto ele é bem extenso, Veja que o vídeo é bem longo, eu lembrei de algumas coisas aqui no final, mas novamente, espero ter ajudado, espero ter dado esse norte aí sobre impostos. Me segue no canal para mais dicas, me acompanha, deixa o like, comenta, isso aí é bem importante para incentivar a fazer mais vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal, obrigado.